A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Nós estamos aqui de volta, eu, professor Janilson, ao lado do professor Heraldo. Nós vamos comentar a nossa lição de número 5 das lições de Adulto Editoras CPAD. Nós estamos estudando a temática A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa é a temática do nosso trimestre e hoje a lição de número 5, ela tem por título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo Jesus. O nosso textuário, o textuário da nossa lição, está em Efésios, capítulo 2, e o versículo 4 e 5, que nos diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A nossa verdade prática, que é a nossa síntese prática da lição, aquilo que nós devemos absorver e praticar, diz assim: que por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A nossa verdade prática então nos fala de que a nossa vida é recebida de Deus e portanto devemos viver como salvos em Jesus. A leitura bíblica em classe, que é o texto bíblico que embasa toda a nossa lição, está em Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Estamos iniciando agora o capítulo 2 e a nossa lição ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico é a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O segundo tópico, nós vamos tratar da vivificados pela graça. E o terceiro tópico, a salvação não vem de obras. Precisamos entender esses 3 pontos nos quais está dividido a nossa lição. Portanto, fique conosco. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Hoje é o título da nossa 5ª lição e nós vamos perceber hoje, professor Heraldo, essa ação de Deus em nós que nos tirou da condição em que nós estávamos. No caso também os irmãos lá de Efésios, quando Paulo escreveu, os irmãos de Éfeso, tirando da condição em que eles estavam no paganismo e trazendo agora para a luz em Cristo Jesus. E parece que esse que é o propósito do nosso comentarista, nos fazer entender, olhando agora para nós, fazendo uma contextualização, né? Parece dessa lição, rapidamente aqui, de tudo isso que nós vamos estudar, né? O que o senhor poderia falar de tudo isso, rapidamente? Professor Nilson, na verdade, a gente lembrar que o próprio título da lição, né, ele é bem sugestivo, mas é importante de a gente logo de início fazer uma ressalva, né? Ainda que rápida, mas esclarecedora, né? O título fala libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, né? Lembrar que, na verdade, livres do pecado aqui, professor Nilson, a gente vai estar vendo isso dentro da lição, né? No decorrer da abordagem dos 3 tópicos. Eu acredito que vai ficar muito evidenciado isso. O fato de que, ao falar que nós somos libertos do pecado, primeiro, o sentido de nós sermos libertos do poder do pecado, né? Perfeito. Da escravidão do pecado. Isso nós vamos ver muito claramente nessa lição. Espero que você também acompanhe esse entendimento aí, né? E o segundo sentido que nós vamos ver claramente durante esta lição, esta aula, é que nós vamos no futuro estarmos livres da presença do pecado, né? Porque uma coisa é sermos livres do poder dele, ainda vivendo aqui, né? E o segundo grande benefício é um dia nós sermos livres da presença do pecado, onde o pecado não terá mais nenhum poder sobre nós, nenhuma influência mais sobre as nossas vidas, né? Perfeito. É isso que nós vamos ver na nossa lição. Tópico 1 da lição: a antiga natureza morta em ofensas e pecado. Professor Aldo, essa antiga natureza nós herdamos de nossos primeiros pais. A Bíblia é muito clara nisso, que todo homem tem essa inclinação para o mal, para o pecado, que o domina, que sem uma ação de Deus, o homem não tem como libertar-se disso. E é interessante, professor Aldo, que o apóstolo, ele
começa o capítulo 2 aqui com a expressão "e vos vivificou", porque o final do capítulo 1, que nós estudamos na lição passada, Paulo está apresentando o poder de Deus que agiu na vida dos irmãos ali em Éfeso. E agora ele quer mostrar que esse poder é que nos traz a vida, é que os libertou, quebrou as correntes e os laços do pecado que enredavam a vida dos irmãos, e agora eles podem estar livres em Cristo Jesus. Quer dizer, antes Paulo apresentou o que Deus fez, agora Paulo está mostrando isso, essa consequência na vida dos Efésios, fazendo uma comparação entre o antes e o depois, como que dizendo: agora olhem para a vida de vocês e observem a ação de Deus na vida de vocês. Muito bem apresentado pelo professor Janilson já este tópico número 1, falando sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados, né? Eu de vez em quando lembro, professor Janilson, uma frase que é muito recorrente e a gente sempre pergunta, né? O homem é pecador porque ele peca ou peca porque é pecador, né? O professor Janilson já até tratou um pouco disso, né? Ao falar a respeito dessa essência, né, dessa natureza, que ela é muito mais dominante, né? Sim. Na vida daqueles que ainda não tiveram esse encontro pessoal com Jesus, né? Ainda não foram libertos e transformados. Essa que é a grande realidade. Mas a lição está muito bem estruturada, até de forma bem didática, né? Porque nesse tópico nós vamos ver como nós éramos, em que situação nós estávamos, qual era o nosso verdadeiro estado diante de Deus, e o tópico 2 vai mostrar o que Deus fez, né? O que Deus fez, houve uma intervenção para que esse quadro fosse mudado, e lá no tópico 3 nós vamos ter a oportunidade de sabermos por que foi feito e de que forma foi feito, né? Isso é muito interessante. Então esse tópico 1, ele está dividido em 2 subtópicos, né? O primeiro subtópico fala da nossa condição anterior, e o subtópico 2 vai trazer aqui, ainda que de forma resumida, professor Janilson, falando de ofensas e pecados, mas na verdade isso aqui é apenas digamos assim, dois termos representantes de uma questão só, né? Digamos assim, de um menu negativo, né? Que alista, na verdade, de forma simbólica aqui, todo tipo de pecado, de ofensas, de erros que nós cometemos quando nós ainda não éramos salvos, ainda não éramos igreja, né? O subtópico 1 ele vai falar sobre a nossa condição anterior, né? Eu acho interessante porque quando Paulo começa aqui o texto diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, né? É interessante porque ele começa fazendo aqui um diagnóstico, né? E Paulo ele é extremamente habilidoso e preciso nesse diagnóstico, né? Ele claramente diz: estávamos mortos, né? É como se Paulo dissesse: espiritualmente nós estávamos mortos, de forma que, sob a ótica humana, nada poderia ser feito para mudar esse estado, né? Nós não tínhamos a mínima chance de mudarmos esse estado deplorável. Nós mesmos mudamos a nossa condição, você estava descartado. Não tinha condições, professor Nilson, de nós mudarmos absolutamente nada, né? Por isso que ele já começa, ainda que ele vá fazer o desdobramento desse assunto ao longo do texto, mas de cara ele já começa dando uma boa notícia, né? Dizendo: ele vos vivificou, ele vos deu vida, né?
É como alguém que começa pela conclusão. Olha, a situação é essa, agora eu vou dizer como foi que chegou nessa situação. Exatamente, aí ele vai fazer o detalhamento, né? Entrar nas minudências, para que a gente entenda. Isso é muito interessante do ponto de vista pedagógico, didático, né? De como Paulo fez isso. Mas de cara ele faz um diagnóstico preciso, cirúrgico, né? Dizendo que nós estávamos mortos e o nosso estado era completamente deplorável e imutável se nós olhássemos apenas para nós sob a ótica humana, né? Para a ótica humana. E Paulo faz essa defesa desse quadro realmente lamentável no qual nós nos encontrávamos, né? E notem que Paulo, ao tratar nesse versículo 1, ele ainda não inclui aqui, embora vá incluir no versículo 3, ele ainda não inclui aqui os judeus, porque talvez os judeus, ouvindo essa declaração de Paulo, não sei, professor Genilson, de repente, sim, os judeus, porque havia esse separatismo, né, muito claro entre gentios e judeus, se achavam numa condição melhor, né? Exatamente, de repente, se auto-enganando aqui, quando ouviram Paulo falar dos gentios, depois principalmente da antiga vida dos gentios, que era bastante notória, né? De repente eles disseram assim, realmente é isso, né? Talvez aplaudissem Paulo, né? Dizendo tá, né? Certinho mesmo. Mete a lenha nele, né? E realmente bota quente, porque é essa a situação deles. Só que Paulo no versículo 3 vai mostrar que, na verdade, esse cenário ele não era nada favorável também para os judeus, né? Então ele vai dizer: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, né? Como nós já falamos, de forma que, do ponto de vista humano, nenhuma chance nós tínhamos de mudar esse estado deplorável, né? Nenhuma chance, absolutamente nenhuma chance. E aqui no subtópico 2 ele vai falar, professor Genilson, de uma coisa que está no versículo de número 2 e também no versículo de número 3. Perfeito, né? Perfeito. Porque lá no versículo 1 ele dá a notícia, ele começa, digamos, com a manchete, né, dando a notícia, trazendo a memória à vida pregressa dos irmãos. Exatamente, a vida pregressa, e a partir de agora ele vai realmente fazer, né, ele vai desenhar, né, de forma muito detalhista o que de fato acontece, porque quando a gente olha para os versículos 2 e 3, Paulo vai apresentar, vamos dizer assim, uma lista crime, né, uma ficha crime, né, daquilo que nós, de certa forma, cometemos diante de Deus, seja pelo pecado que nós herdamos de Adão, que lá já foi uma ofensa, mas Paulo claramente não se prende apenas ao pecado, digamos, original causado por Adão no Éden, né? Evidentemente que nós herdamos, a raça humana toda foi afetada, mas Paulo nas entrelinhas está falando dos pecados de minha própria responsabilidade. Que alguém poderia dizer, mas o que isso tem a ver com a história de Adão, né? Porque Adão foi punido lá e de repente, o que eu tenho a ver com a história? Por que Deus não puniu ele lá, encerrou a história e nos deu uma nova oportunidade a partir de uma outra pessoa, né? Só que lá a gente lembra sempre, tem lembrado, que Adão está lá como representante da raça humana, e quem cai lá não é o Adão indivíduo, é o Adão raça humana, né? De forma que toda a raça humana passou a ser contaminada pelo pecado original. Só que não parou aí, né, professor Nilson? Justamente por causa desse pecado original, cada um de nós agora temos culpas diante de Deus e praticamos pelos nossos próprios pecados, né? E essa lista crime, essa lista crime que Paulo vai apresentar aqui nos versículos 2 e 3, quando ele diz assim aqui, né? Ele diz assim: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? O diagnóstico de Paulo ele é muito preciso, e esse diagnóstico de Paulo ele traz uma causa mortis, né? Que é justamente o que está descrito aqui nos versículos 2 e 3, porque Paulo vai dizer claramente que essa causa mortis ela é decorrente das nossas ofensas e pecados. Aí ele vai detalhar isso aqui, e justamente o que nós estamos tratando nesse subtópico 2, né? Primeiro Paulo diz assim, que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Ele vai falar aqui do nosso primeiro grande inimigo da igreja, inimigo do crente, o mundo.
Perfeito. E quando ele fala do mundo, ele está falando aqui da cultura secular prevalecente. Esse mundo, antes, ele nos fazia de gato e sapato. Não era assim? Ele nos fazia de gato e sapato, nós éramos escravos. Não é isso? E ele diz, segundo o príncipe das potestades do ar, aqui ele vai fazer uma referência a Satanás. Quando nós não tínhamos Cristo, Satanás fazia de nós também de gato e sapato, assim como o mundo fazia de nós de gato e sapato. Era essa a realidade, né? Ele trata aqui do segundo grande inimigo nosso e da igreja, né? Satanás, o primeiro é o mundo. Não em importância, mas na ordem do que ele classifica. Perfeito, né? perfeito. Das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? E aí ele vai para o versículo 3, e é aqui que ele vai incluir os judeus, porque até então os judeus parece que estavam ouvindo, né, aliviados. Poxa, que bom que nós estávamos fora. É como se dissesse, não, na verdade eu sabia que nós sabíamos que estávamos fora, a gente só queria confirmar, né? Aí Paulo começa a apontar os dedos para os gentios, e os judeus de repente pensam, né, estamos fora. Só que Paulo vai descer para o versículo 3 dizendo assim, entre os quais todos nós também. Quando ele fala todos nós também, ele era judeu. Ele está dizendo, na verdade não havia diferença, né, entre os gentios e nem judeus, que todos faziam parte da mesma situação deplorável, né, estado de miséria diante de Deus, né? E é interessante que ele vai no versículo 3 dizer assim, entre os quais todos nós também, ele inclui judeus, antes andávamos nos desejos da nossa carne. Aí ele vai apresentar o terceiro grande inimigo do crente, o terceiro grande inimigo da igreja, né? O mundo, antes de nós sermos salvos, fazia de nós de gato e sapato. Satanás, antes de sermos salvos, fazia de nós de gato e sapato. E a carne fazia de nós também de gato e sapato. Só que ele vai ainda agravar a situação quando ele percorre ainda o versículo 3 dizendo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos dos pensamentos, né? Ele diz, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Os outros também quem eram? Os gentios. E ele está dizendo, aos olhos de Deus, todos nós estávamos dentro da mesma situação. O quadro era realmente bastante lamentável, né? Ele trata isso no capítulo 3 de Romanos, mostrando que todos nós estamos debaixo desse jugo do pecado, para que Deus usasse de misericórdia com todos. Então Paulo aqui ele faz uma colocação muito boa, porque realmente ele sabe que os judeus se achavam melhores porque não praticavam aquela forma de religião pagã, não se envolviam naquele tipo de sacrifícios, naquelas orgias, no modo de vida grego, então se achavam, né, numa condição melhor diante de Deus. É bem verdade que há como podemos dizer, uma situação não tão deplorável, mas do ponto de vista da salvação, todos estão numa só situação, todos estão dominados pelo pecado, todos precisam ser libertos, né? E é isso que o Paulo deixa bem claro, e deixa bem claro que não há como libertar-se, Deus tem que libertar. Todos cometeram erros, né? Exatamente. Os gentios a seu modo, seu modo, e os judeus a seu modo, né? Porque eles tinham a lei, tinham o esclarecimento da palavra, né? Mas quebrava essa própria lei, né? Quebrava essa própria lei. Então, na verdade, de uns tempos, os judeus passaram a viver apenas de aparência, né? De legalidade. Não havia mais verdade, né? E isso, aos olhos do que Paulo está colocando, acabava se tornando, digamos entre aspas, a mesma coisa no sentido da gravidade, né, de estarem fora do propósito de Deus, né? E nem nada poderia ser feito, nada, absolutamente nada. E a gente vai lembrar, professor Wilson, que quando Paulo, no capítulo de número 5, no versículo de número 6, Paulo diz assim, mas a pessoa que vive em prazeres, isso acontecia muito com os gentios, né? Sim. Como o professor Wilson bem colocou, talvez os judeus não praticassem, né? Talvez não, com certeza, né? Muitos deles
até tinham assim, um comportamento socialmente, moralmente aceitável, né? Aceitável. Mas Paulo vai dizer aqui: mas a pessoa que vive em prazeres, mesmo viva, ele diz, está morta. Está morta. E é dessa situação que o tópico 1 da lição está tratando, dessa antiga natureza morta em ofensas e em pecado. E nada poderia ser feito. Nada poderia ser feito. Quando a gente lê, professor Nilson, o texto de Jeremias, capítulo de número 13, no versículo de número 23, sim, o profeta Jeremias faz uma pergunta. Claro que Deus, através da boca do profeta, né, faz uma pergunta retórica bem interessante. Ele pergunta assim: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? E aí ele continua o versículo assim: tampouco podeis vós fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal, né? Então note que, como já o professor Janilson mencionou, do ponto de vista humano, por nossa própria vontade, sem sermos instigados pelo Espírito Santo, pela palavra, pelo Evangelho, não é isso, professor Nilson? A cairmos em nós, reconhecermos os nossos erros e tomarmos uma decisão, a menos que houvesse uma intervenção nesse sentido, nós não teríamos chance alguma de mudar essa realidade. E é isso que nós vamos ver no tópico 2 da lição. Perfeito. Essa intervenção de Deus, mediada, evidente, né, professor Nilson, por uma série de atitudes misericordiosas, né? A manifestação da graça de Deus. Nós vamos ver isso no tópico 2. Perfeito, professor Heraldo. Então, o tópico 1 é mostrar que todo homem está dominado por essa natureza pecaminosa. Se esse homem não é uma pessoa em Cristo, né, e que ele anda segundo o curso deste mundo, ainda que ele até pense que não, mas ele, de qualquer maneira, tem um modo de vida contrário aos padrões e à palavra de Deus, né? E que por causa disso o adversário de nossas almas, Satanás, domina a vida dessa pessoa. Mas quando Cristo entra, quando essa pessoa se converte a Cristo, toda essa opressão e prisão espiritual, né, toda essa vida de pecado, né, é deixada para trás, a pessoa é liberta e nós passamos a viver uma nova vida em Cristo. Tópico 2 da lição: vivificados pela graça. Professor Heraldo, eu gostaria de, antes de mais nada, fazer uma observação com relação à manifestação da graça de Deus, para que nós entendamos a linguagem paulina quando ele fala, escrevendo a Tito, que a graça de Deus, por exemplo, se manifestou Salvador a todos os homens, de que nós somos salvos pela graça. A gente precisa entender essa linguagem, tentando compreender, professor Heraldo, que quem age e quem aplica a salvação na vida do crente é o Espírito Santo. Deus planejou na eternidade, nós temos repetido isso aqui, Cristo executou na cruz e o Espírito Santo aplica essa salvação à vida do crente. Então, portanto, o agente da salvação é o Espírito Santo. E quando a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus, a Bíblia quer simplesmente dizer, na linguagem paulina, de que Deus foi gracioso em nos oferecer essa graça, a qual nós não tínhamos direito de receber, e que nós não merecíamos, né? Muito pelo contrário, nós merecíamos, na verdade, era o juízo eterno. Entretanto, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, que age em nós através do Espírito Santo, nos levando à conversão em Cristo Jesus. Então é importante nós falarmos logo desse ponto sobre a graça de Deus. E o pastor Silas Daniel, ele tem uma colocação que eu acho apropriada. Ele disse que a graça de Deus é o amor de Deus em ação. Por que Deus é gracioso? Porque Ele nos ama, porque Ele é amoroso, porque Ele é amor, como diz a epístola de João. E aqui o nosso primeiro subtópico vai justamente mostrando isso, que nós fomos alcançados pela misericórdia e o amor de Deus. O que é isso? Fomos alcançados pela graça, porque Deus foi gracioso em nos alcançar na pessoa de Cristo Jesus. Muito bem, né? Nós já vimos no tópico 1 o quadro
deplorável, né? Caótico que nós nos encontrávamos, e por nossos próprios méritos nada aconteceria, a menos que Deus fizesse uma intervenção, como de fato fez. Lembrar, professor Janilson, que eu acredito, acho que o senhor defende também esse pensamento, de que quando o homem cai no Éden, é evidente que a imagem e a semelhança de Deus são afetados. Sim. Mas ainda permanece ali uma fagulha, digamos assim, né? Vamos usar essa linguagem aí, ainda que num grau de intensidade baixíssimo, mas ainda está no homem, mesmo o não convertido, ainda está ali resquício sim da imagem e semelhança de Deus. E é justamente, a meu ver, essa imagem de Deus ainda mesmo que afetada pelo pecado, que permanece no homem, ainda que hoje ainda pecador, é que onde o Evangelho, né, quando pregado, é onde o Espírito Santo vai agir, a meu ver, ele vai instigar, né, vai incitar e vai criar uma situação justa, bastante limpa, clara, né, límpida, para que o homem tome a sua decisão. O Paul Hiebert, né, ele é antropólogo e missionário, eu já tenho citado essa frase dele aqui, professor Janilson, mas é oportuna de novo, que ele diz que Deus preparou o coração do homem para o Evangelho e o Evangelho para o coração do homem, né? Quando ele fala isso, a meu ver, ele está dizendo que Deus não errou o projeto, na execução do projeto, né? Deus não ia trazer um Evangelho para ser pregado, que Paulo disse que é loucura, né? Sim, aos que se para perdem. não alcançar o coração do homem quem ele conhece, né? Seria ilógico, né? Exatamente. Por isso que nós defendemos que ainda que as pessoas que ouvem o Evangelho, de repente, na minha frente, na sua frente, né, publicamente, às vezes demonstrem que o Evangelho não falou com ele, né? Isso de forma aparente, né, professor Wilson? Mas Deus, na verdade, sabe quando, de que forma, em que intensidade falou com essa pessoa. É claro que um dia lá, diante de Deus, de alguma forma, isso vai ser muito bem esclarecido, né? E a pessoa não vai ter como dizer, olha, eu não ouvi, não entendi, não foi falado claramente para mim isso. E Deus vai dizer que sim, falou num dia tal, assim, dessa forma, e tal. Vamos lá. O Randy Newman, ele faz citação, professor Janilson, que tem a ver um pouco com o tópico anterior. E vai fazer uma ligação com este, né? Que ele diz assim: em contraste com o sistema jurídico, onde todos são considerados inocentes até que se prove a culpa, no tribunal de Deus somos todos considerados culpados. Aí vem a intervenção, ele diz, a menos que sejamos milagrosamente salvos, não é? Milagrosamente salvos. Quem que vai criar essa condição, esse ambiente, para que eu, como pecador, tome, como já tomamos, né, a decisão de aceitar Jesus e ter a nossa vida mudada? Porque, na verdade, o tópico 2 vai falar desse assunto, vivificados pela graça. Como o professor Adilson falou aqui há pouco, né? Essa graça não é um personagem, né? Mas é justamente a manifestação do que nós vamos tratar aqui, que Paulo vai falar de um Deus riquíssimo em misericórdia, né? Então quem age é o Espírito Santo, evidentemente, né? Porque se nós olharmos o versículo 3, como nós já tratamos, né? A nossa situação era realmente lamentável, porque no versículo 3, Paulo vai findar o versículo dizendo que nós éramos, por natureza, filhos da ira, ou seja, alvos da ira de Deus, como ele trata lá em Romanos 1,18, né? Lembrar que nas entrelinhas a Bíblia, de certa forma, ela trata a respeito de 3 tipos de ira, né? Nós não vamos entrar em detalhe, mas fala da ira natural, fala da ira punitiva e da ira futura. Nós éramos alvo do qual ira aqui? Da ira futura. Estava reservado para nós, evidentemente, tudo aquilo que Deus preparou para o diabo e seus anjos, mas que infelizmente as pessoas insistem em não aceitar a proposta de salvação de Deus, né? E por suas escolhas, as suas más escolhas, professor Nilson, infelizmente há pessoas que estarão junto também
indo para o inferno, infelizmente, mas essa não é A a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus que alguém, né, fosse destinado ao inferno, mas nós éramos alvo dessa ira futura de Deus. E aqui é que entra em cena o ato de misericórdia e compaixão de Deus, né? Porque o versículo 4 vai dizer assim: mas Deus, note que Paulo faz essa ressalva, como se fosse uma virada de página. exatamente isso, né? Tente imaginar a virada de página, né? Paulo, ele vira a chave, né? Ele vira a chave e ele, de forma honrosa, né? E não poderia ser diferente, não poderia ser, ele vai apresentar quem vai fazer essa mudança na vida daquele que realmente toma a decisão de dizer eu quero essa mudança, né? Então ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Interessante porque há um aumento, né, disso, dessa graça, dessa misericórdia no único versículo, né, o upgrade sobre o upgrade, né? Porque a impressão que a gente tem, professor, é que Paulo parece que ele quer esticar essa palavra rico e não quer parar de esticar. E ele não consegue termos, palavras, né? Ele vai juntando, parece que são sinônimas, mas ao mesmo tempo que ele vai construindo, né? A meu ver parece que são sinônimos, mas aí dentro do contexto você vai ver que na verdade a ideia é de ampliação, como o professor Janilson está falando, né? Então ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, veja que a atitude de salvação, ela parte o projeto de Deus, né? A decisão, ela é tomada por Deus de forma unilateral, né? Eu sempre tenho falado, Deus não recebeu conselho, né? Ninguém deu palpite, ele decidiu fazer assim. Ele quis dessa forma, é assim que ele resolveu, né? E exatamente foi assim que as coisas aconteceram, né? Mas é interessante ressaltar isso, professor Janilson, porque nós éramos miseráveis e simplesmente pela graça, pela misericórdia de Deus, que é incomensurável, não pode ser medido, ele agiu dessa forma, né? E eu tenho lembrado uma frase que eu ouvi o pastor Elianai dos colóquios que ele esteve conosco, né? Aqui na igreja, ele lembrando, eu já vi várias definições em livros, dicionário, mas nenhuma da forma que ele definiu. Eu não sei se foi dele, não perguntei, de repente ele ouviu em outro momento, em algum lugar, né? Mas o certo é que ele colocou de forma muito oportuna e eu tomo isso assim como algo esclarecedor. E quando ele falou assim, ele perguntou assim, o misericórdia, né? Ou o que é ser misericordioso, né? Porque se a gente olhar a palavra misericórdia, ela é composta por duas, né? E uma delas é cordia, que tem a ver com o coração, né? Miséria e coração. E aí ele fez um entendimento interessante. Ele disse que na prática, a palavra misericórdia significa eu pegar um miserável e colocar dentro do meu próprio coração. Perfeito. Né? Ele disse assim, e foi exatamente isso que Deus fez conosco. Nós éramos miseráveis e Deus simplesmente resolveu pegar um miserável que éramos nós, né? E simplesmente resolveu colocar dentro do seu próprio coração e nos amar. E Paulo vai dizer que ele nos ama, não é com um amor pequenininho, né? Medíocre, né, professor Janilson? Não é assim? Com certeza, né? É muito amor, né? Porque o 4 vai falar disso, né? Ele fala que é um Deus riquíssimo em misericórdia, e ele não delimita até onde vai essa riqueza, né? E ele continua dizendo, pelo seu muito amor com que nos amou. E ele vai continuar o versículo 5, que é o subtópico 2, que fala vivificados por sua graça, né? Ele vai continuar dizendo assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele poderia ter parado aqui, mas ele já vai repetir uma frase que é muito forte dentro do Evangelho. Ele abre um parêntese para fazer essa ressalva, para que a gente não esqueça, né? Ele diz: pela graça sois salvos.
é como se dissesse, nunca esqueçam, é pela graça. É pela graça que ele está falando, né? É pela graça. E é interessante que o Kurt Brunner, ele fala que justamente isso, que a graça, ela é o epicentro do Evangelho, né? E Paulo faz questão de ressaltar e nos lembrar aqui, né? Ele faz essa grande ressalva, abre o parênteses, faz uma ressalva, nos lembrando, pela graça sois salvos, né? É interessante, nós tratamos agora há pouco falando sobre o título dessa lição, e quando fala de libertos do pecado, primeiro tem a ver com sermos libertos do poder do pecado, né? E isso já acontece evidentemente aqui, ainda vivendo nós, a igreja aqui, mas ao mesmo tempo aponta para um resultado ainda mais magnífico, né? De nós sermos libertos da presença do pecado quando estivermos na glória. Enquanto estivermos aqui, nós estamos libertos do poder do pecado. É claro, enquanto o Espírito Santo continua Senhor da nossa vida, né? Perfeito. Continua Senhor da nossa vida. E essa proposta dessa nova vida em Cristo, ela também já começa aqui. Porque não é só ser livre de uma carga. Deus está nos apresentando um novo modelo de vida ainda aqui, né? Ele perdoa, transforma, modifica a vida, mas Ele nos apresenta uma nova forma de vida que temos sim a oportunidade de vivermos aqui, evidentemente governados pela intervenção do Espírito Santo, né? E o subtópico 3 vai falar de exaltados por sua graça. Veja que tudo é a graça, né? Tudo é a graça, tudo é mediado pela graça. Nós fomos vivificados por ela, mas nós vamos ser exaltados também por essa graça, né? O versículo 6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na lição anterior nós vimos que o grande poder de Deus em ação, que ressuscitou Cristo, também era uma garantia da ressurreição dos crentes. E ele está dizendo aqui que o que aconteceu com Jesus aconteceu conosco, né? Porque Ele está assentado à direita de Deus, Ele está nos lugares celestiais, e o versículo 6 vai dizer que nós já estamos juntos com Ele, né? Assentado também nos lugares celestiais. E o versículo 7 vai dizer qual a finalidade disso tudo, né? Porque Deus, Ele não é um Deus aleatório, professor Janilson. Ele não faz as coisas sem saber por quê nem para quê, né? A propósito em tudo. Ele tem a propósito em tudo, né? É importante isso. Deus, Ele tem propósitos, né? E aqui no versículo 7 vai falar claramente desse propósito. Por que Ele nos perdoa? Por que Ele transformou a nossa vida? Mediada pela fé, evidentemente, né? Por que houve essa transformação de vida? Por que Ele continua trabalhando em nós, não é isso? Processando em nós uma santidade através do Espírito Santo, não é isso? Perfeito. Nos preparando a cada dia, mas de antemão Ele já dá a boa notícia, né? É claro que se nós permanecermos firmes até o final, Ele está dizendo, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, dando um ânimo, né? Para que eu, digamos, fortaleça a minha fé ainda mais, né? Queira isso ainda mais, né? Todo dia, né? Sabendo que eu não estou aqui vivendo, digamos assim, abrindo mão de coisas, né? Não é isso? Isso tem a ver com a esperança do Evangelho que Paulo fala no final do capítulo 1 lá, né? Sim, exatamente aquela questão da esperança, né? Ele vai falar do propósito, dizendo assim, ó, por que e para que Deus fez isso? Ele vai falar aqui, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. É a ideia de o quanto Ele é gracioso, nós ainda vamos saber lá, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, né? Veja que em outras versões a palavra que se encontra aqui no 7 é exibir, porque essa é na verdade a ideia que Paulo quer transmitir, de que lá haverá uma exibição dessa graça qual nós nunca vimos,
Claro que ele já continua aqui exibindo através da minha vida, exibindo através da vida da igreja, mas o que vai ser demonstrado lá, quando estivermos na glória, a respeito dessa graça, é inédito, né? Nunca foi feito aqui, ainda que as coisas que estão sendo feitas aqui são extraordinárias, né? Através da minha vida, através da vida da igreja. Perfeito. Para que ele seja exaltado, glorificado, reconhecido como Deus Salvador, né? Mas Paulo está dizendo, o que vai ser demonstrado no futuro, na glória, a respeito do que de fato é a graça, nós não temos nem ideia de como conceituar dentro de uma linguagem meramente humana, né? Paulo está tratando a respeito dessa questão aí. Perfeito, professor Aldas. Nós tratamos aqui no tópico 2 dessa graça de Deus manifestada, quando Deus agiu porque é misericordioso e porque é amoroso, nos deu vida, nos identificando com Cristo, justamente o que o senhor falou, que assim como Cristo ressuscitou da morte, nós também fomos trazidos de uma morte espiritual para uma vida em Cristo Jesus, e também fomos exaltados no sentido de que assim como Cristo está assentado à direita de Deus no céu, assim está a igreja também, está numa posição de domínio, assim como está a posição de Cristo Jesus. E é isso que Paulo quer mostrar, quando ele faz esse paralelo da vida pregressa e da vida presente dos irmãos, Paulo quer mostrar o quanto nós avançamos nesse sentido por uma ação poderosa de Deus, e aí Deus manifestando a sua graça, Deus mostrando o quanto ele é gracioso. E Paulo diz justamente isso, que no futuro é que nós vamos vislumbrar de fato o quanto é gracioso Deus, a riqueza dessa graça, que nós vislumbramos aqui, mas que ainda não percebemos na sua potência maior. Né? E que um dia nós estaremos diante de Deus e compreenderemos isso claramente. Tópico 3 da lição. A salvação não vem das obras. Paulo, ele é muito categórico, professor Heraldo, a gente pode usar essa expressão? Sim. Nos versículos 8, 9 e 10 da leitura bíblica em classe, quando ele diz que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Depois, no versículo 10, ele vem mostrar o resultado dessa graça manifestada de Deus, que é nos levar a ter uma vida conforme os propósitos de Deus. Mas o destaque que eu faria aqui, baseado nesse terceiro tópico, é mostrar que Paulo diz que a salvação é um dom que procede de Deus, e depois diz que não é alcançado por esforço humano. Né? Então, nós entendemos isso claramente. Então, perceba que esta salvação é dada como um dom, e dom é dádiva, dom é presente, dom não é algo que é alcançado, dom é recebido. Então, nós recebemos essa graça de Deus, essa salvação, porque Deus é gracioso. E ela não tem origem no homem, mas em Deus. Então, isso fica patente aqui, claro, né? E de forma que a gente atribui isso, toda essa ação, a Deus. O nosso papel na salvação parece ser somente o de corresponder com aquilo que Deus já está fazendo. E aqui nós entendemos que Deus é tão gracioso que Ele não vai impor isso a ninguém, mas Ele vai anunciar, Ele vai chamar, Ele vai esclarecer pelo Evangelho e pela ação do Espírito Santo, a fim de que nós possamos tomar a nossa própria decisão, agora esclarecido pelo Espírito Santo de Deus, professor Heraldo. Muito bem, chegamos aqui ao tópico 3. No 1, nós vimos a nossa condição deplorável. No 2, a intervenção de Deus. E agora Paulo vai explicar, uma necessidade dele explicar, que dentro do projeto propriamente da salvação em si, professor Janilson, nós não temos participação nenhuma, zero. Mas nós acreditamos que há sim um momento em que o homem participa não dessa salvação que foi realizada por Cristo, né? Na sua completude. Perfeito. Mas, a partir do momento que o Evangelho é anunciado, é pregado, e o Espírito Santo, então,
trabalha, torna claro diante dos ouvidos e dos olhos de quem ouve o Evangelho. E aí, claro, nós acreditamos sim que cabe a cada um tomar a decisão de aceitar ou não a proposta, o convite de Deus, né? O pastor HDL, ele fala assim: a salvação é um presente, não é uma recompensa, né? Não é uma recompensa. Porque senão seria das obras, né? Senão seria das obras, exatamente isso, né? E eu achei interessante a colocação do pastor Douglas Batista, que é o comentarista da lição, lá no subtópico 1 do tópico agora, do tópico 3, professor Nilson, lá no finalzinho lá do subtópico 1, do Perfeito. tópico 3, ele defende uma ideia que eu também entendo assim, o professor Nilson com certeza também, que ele diz assim: é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Ele continua: todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, a salvação e a perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Eu me coaduno com ele, me junto a ele, professor Nilson, nesse pensamento, porque a Bíblia, ela nos parece, no geral, em regra geral, nos apresentar esse conceito em relação ao que Deus desenhou. Ao que Deus desenhou. Nós cremos desse jeito aqui. Então veja que no versículo número 8, Paulo, como já disse o professor Janilson, foi categórico, ele foi incisivo, né? Bastante incisivo. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ele está dizendo, é um presente de Deus. Só que Deus não vai forçar você a receber esse presente. Ele está ofertando um presente. Ele tem um presente pronto. Você não gastou um centavo. Não saiu um centavo do teu bolso, né? Você não foi à loja escolher o presente. Você não participou da compra do presente. Não teve despesa nenhuma. Ele foi lá, escolheu o presente. Não é isso? Perfeito. Trouxe embrulhadinho e está me ofertando, né? Me ofertando. Então é de graça, absolutamente de graça. Só que ele usa a instrumentalidade da fé. A fé. Então ele diz assim: por meio da fé. A salvação é um presente que pode ser alcançado, recebido pela fé. Pela fé. E ele diz assim: e isso não vem de vós. Não vem de vós, é dom de Deus. Dom é presente. Aqui ele está falando do dom, esse presente, a salvação. Ele não está falando de dom do Espírito, né? Isso, e é interessante porque a salvação é de Deus, mas a fé, quem crê sou eu. Sou eu. A fé ela está em mim, né? Ela está em mim. Por isso que quando ele usa e isso, ele está se referindo à salvação e não à fé. Perfeito. Esse isso, que é um pronome demonstrativo, ele está na terceira pessoa. Você pode falar isto, que está na segunda pessoa, perdão. Você pode falar isto, algo que está bem ao lado, isto aqui, ó, aqui, isso, um pouco mais afastado, e aquilo um pouco mais distante. Veja que Paulo está usando o isso, que é a segunda pessoa. Então, veja que a fé está próximo. Se fosse a fé, ele diria isto. Isto, perfeito. Que a palavra está junto aqui, logo em seguida. Mas ele se refere ao pronome demonstrativo isso, algo um pouco mais afastado. E esse um pouco mais afastado é a salvação. Perfeito. E não a fé. A fé está em mim, mas a oferta é da salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, é a instrumentalidade. Ele diz, e isso que é a salvação não vem de vós, é um presente de Deus. Por que ele diz não vem de vós? Ora, lá no versículo 1, professor Janilson, ele já havia dito, Paulo, né,
Que Deus nos justificou. Isso, e que nós estávamos mortos. Ora, mortos em ofensas e pecados. Por que não vem de nós? Primeiro, porque mortos não fazem nada. E dois, pecadores não merecem nada. Não merecem nada, a não ser o juízo de Deus mesmo. Né? A não ser o juízo de Deus. Então Paulo claramente está dizendo, nós estávamos mortos. Mortos ou morto não pode fazer nada. E pecador não merece nada. Por isso que a salvação não vem de mim. Nós não temos mérito algum, a não ser recebermos o presente que Ele está nos dando, aceitarmos o convite que Ele está nos fazendo. Fora isso, não temos participação nenhuma nesse projeto extraordinário de Deus. Então, por isso que ele vai para o versículo 9, reforçando: não vem de obras, para que ninguém se glorie, né? Não vem de obras. Não é porque você foi batizado que você tem direito à salvação. Não é porque você faz parte como membro de uma determinada denominação que você tem direito a essa salvação. Perfeito. Não é isso? Não é porque você participa da Santa Ceia que você tem direito à salvação. Não é porque você participa de trabalhos filantrópicos, né, de solidariedade na igreja ou fora dela, que você tem direito a essa salvação. Isso não nos dá direito à salvação. Você faz obra de caridade? Muito bem, mas isso não lhe dá direito à salvação. Você pode levar uma vida moral respeitável na sociedade onde você vive, mas isso não lhe dá direito à salvação. A salvação, como Paulo está dizendo aqui, é pela graça mediante a fé. Eu recebo um convite claro de Deus, onde a minha situação é demonstrada, eu reconheço que sou pecador, me humilho diante de Deus e desejo querer que a minha situação mude e que eu passe a ter de novo uma reconciliação com o Pai, né, professor? Perfeito. Aí eu creio naquilo que Cristo fez por mim, né? Por uma ação do Espírito Santo que está colocando diante de mim toda a minha situação, descortinando e mostrando a minha realidade e mostrando que Cristo é o escape, e eu creio nisso, acredito nisso e entrego a minha vida a Cristo. Então eu só correspondo o que Deus já fez por mim, né? Que é aí nesse sentido é que Paulo está mostrando que Deus nos dá essa dádiva da salvação, né? E eu acho interessante esse versículo 8, rapidamente, professor Heraldo, que uma análise simples até da nossa língua portuguesa resolveria essa questão sobre a fé e a salvação como dom, porque por meio da fé, que está entre vírgula, está simplesmente mostrando que isso está deslocado, que na verdade a ordem natural seria: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é recebido por meio da fé. Porque o que está entre vírgula é uma ressalva. É uma ressalva, né? exatamente. Uma ressalva. É uma ressalva, porque o que interessa aqui é a salvação. Perfeito. É claro que Paulo vai fazer a ressalva, né? Aqui não é a salvação como dom, que é aquela que Paulo descreve lá no capítulo 12 de 1 Coríntios. Aqui, essa salvação é a salvação que você se agarra a Cristo mediante uma ação do Espírito Santo que esclareceu, tirou a fenda dos olhos e mostrou a realidade do homem pecador. E esse homem pecador corresponde crendo no sacrifício de Jesus na cruz. Porque fé, de certa forma, aí é quando eu entrego a minha vida totalmente nas mãos de Deus. E eu faço isso confiando, né? Confiando plenamente de que Ele vai cuidar, né? Perfeito. Aí ele vem falando da questão do versículo 9, que é as obras, mostrando que as obras não são causa da salvação, são consequência, né? Uma vez salvo, nós praticamos boas obras. E é isso que ele vai dizer no versículo 10, que ele vai dizer, olha, que nós fomos feitos por Deus, né, com feituras. E aí tem uma expressão muito boa, o professor daqui a pouco deve colocar, sobre essa arte de Deus com que ele nos fez em Cristo Jesus, com o propósito para as boas obras. Então perceba que as boas obras, ela sucede à salvação e não antecede. Então, se ela não antecede, ela não pode ser a causa, ela tem que ser a consequência de uma vida em Cristo Jesus. E há sempre essa discussão, né? Perfeito. Eu não vejo assim, mas há gente que acha a contradição entre o que o Paulo está falando e o que o Tiago fala, né? Uhum. Porque na verdade quando Paulo olha para a causa da salvação, ele fala de fé. Perfeito. Né? O princípio da salvação. E Tiago, quando fala da consequência da salvação, ele fala de obras.
Então, veja que Paulo trata sobre a causa e Tiago sobre a consequência. Sobre a São consequência. coisas diferentes, complementares, mas diferentes. Perfeito. Porque a gente diz, mas está havendo uma contradição entre o que Paulo diz e o que Tiago diz. Não, Paulo está tratando a respeito da causa, não é isso? Aquilo que é o motivo da salvação, não é isso? Perfeito. A fé. E Tiago está falando a respeito das consequências. Eu já sou salvo, as consequências naturais é que as pessoas vejam em mim manifestação de obras dignas de quem é salvo, não é isso? Ou seja, a pessoa passa a ser solidária, não é porque alguém está instigando, alguém está cobrando, alguém está forçando. É uma campanha na igreja que acontece muito isso, né? Não, Paulo está dizendo que o Tiago está simplesmente lá no texto, no seu livro, enfatizando o fato de que o crente por natureza deveria se manifestar assim, né? Deveria ter um coração assim, voluntário, né? Sensível às coisas que estão à nossa volta, né? Seja na igreja ou fora da igreja, né? Perfeito. A gente percebe que Paulo fala da fé como princípio de salvação e Tiago fala da vida de fé. Porque essa fé que nós exercemos no momento em que o Espírito Santo está trabalhando em nós e mostrando pela pregação do Evangelho a nossa situação diante de Deus, e nós cremos no sacrifício de Jesus por nós, essa fé, ela também vai me acompanhar durante essa vida, que a gente chama de vida de fé. Aí Tiago diz, olha, a única forma de eu ver essa fé é pelas obras. Paulo está perguntando, como é que eu recebo a salvação? A resposta, pela fé. Pela fé, exatamente. E Tiago está dizendo assim, como é que essa fé verdadeira ela é demonstrada? Pelas obras. Essa é a questão. E aí, justamente, a gente vê então que não há, como o senhor falou, nenhuma discordância, mas um casamento, porque o versículo 10 é como se Paulo estivesse dizendo que Tiago lá na frente, depois lá na sua carta, né? vai falar de forma mais apropriada, porque ele diz, porque fomos feitos, feitura sua, né? Aqui, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E é essas boas obras que Tiago vai poder falar lá. Então mostra, cadê essas boas obras? Aí Tiago diz, olha, né, a tua fé vai ser mostrada por essas boas obras. Muito bem, né? Isso mesmo. Que coisa maravilhosa é essa nossa lição. Concluindo aqui o nosso tópico 3, né, que vai mostrar claramente que nós somos salvos por essa graça de Deus e que é um presente de Deus dado a cada um de nós, né? Aqueles que respondem positivamente e aqueles que respondem positivamente vivem de acordo com os propósitos de Deus, praticando as boas obras. E é isso que ele vai falar depois lá nos capítulos 3 e 4, orientando os irmãos da cidade de Éfeso, de que a vida deles tem que mudar por causa dessas boas obras em Cristo Jesus. Então nós estudamos nesta lição sobre a nossa situação, aqui Paulo falando da situação dos irmãos lá da cidade de Éfeso, antes de conhecerem o Evangelho, que trazendo para nós a nossa situação antes de conhecermos a Cristo Jesus, nós estudamos que nós recebemos uma salvação em Cristo Jesus pela graça de Deus, porque Deus é gracioso, foi gracioso conosco e continua sendo gracioso com todo aquele que responde positivamente ao Evangelho. E depois entendemos no tópico 3 que esta salvação não é produto humano, não procede de nós, não depende dos nossos, não é fruto dos nossos esforços, mas unicamente por bondade, graça e misericórdia de Deus, né? E se você gostou desse comentário, desta lição, nós pedimos a você que você se inscreva no canal, que você aí toque no sininho para que você seja avisado todas as vezes que nós postarmos aqui o vídeo dos comentários das aulas que ainda virão por aí. Pedimos que você dê o seu like, isso nos ajuda e faz com que esse vídeo seja compartilhado pelo YouTube, a fim de que outros sejam abençoados também. Professor Heraldo. Muito bem, faça isso lá, acione o sininho, compartilhe esse conteúdo. Nós agradecemos a Deus por estar participando de mais uma aula como essa, importantíssimo conteúdo, por demais oportuno, né? Nós sempre temos a chance de estarmos revendo assuntos tão interessantes e teologicamente saudáveis, né? E oportunos para a igreja. Perfeito. Nós agradecemos a você, que Deus abençoe em nome de Jesus.